Salve, salve, sexto ano, tudo beleza? Vamos que vamos. Vamos continuando e hoje vai ser a nossa última videoaula, pessoal. Então eu espero que vocês tenham acompanhado as aulas aí de casa e que tenham entendido a matéria, beleza? Vamos lá? Página 38. Novas formas de organização da Europa. A partir do século V, com o aumento das lutas na região, muitas cidades do Império Romano foram destruídas e saqueadas, e monumentos públicos como aquedutos e templos foram derrubados. Diante disso, muitas pessoas passaram a buscar refúgio no campo, principalmente nos pequenos reinos que se formaram. Nesses pequenos reinos, os mais pobres, em geral, se encarregavam do trabalho na terra, a agricultura e a criação de gado, tanto para o seu sustento como para o sustento do rei e da sua família. Além disso, eles se ocupavam com outras atividades, como a construção de casas, o trabalho de ferreiro, a produção doméstica de tecidos e etc. Já os que tinham mais recursos, como um pedaço de terra, eram incorporados às tropas do rei. Passavam assim a tomar parte nas constantes campanhas militares do soberano. Durante muito tempo, as fronteiras desses reinos foram instáveis, variando conforme as vitórias e derrotas dos reis. Se na região da atual Inglaterra o cristianismo demorou a se consolidar, em outros lugares da Europa essa religião esteve na base da formação dos diferentes reinos. Esse foi o caso do Reino Franco, que se tornou um dos maiores reinos da Europa após a desagregação do Império Romano. Em fins do século VII, a região hoje conhecida como Inglaterra estava dividida em pequenos reinos. Arqueólogos e historiadores acreditam que a tumba mostrada no início do capítulo seria do rei saxão Saibert. Os saxões foram um dos povos germanos a conquistar a região. Segundo alguns estudos, Saibert se converteu ao cristianismo em 604, mas após a sua morte, em 616, seus filhos expulsaram os missionários que buscavam converter os germanos ao cristianismo. O Reino Franco, povo de origem germana, os francos se encontravam na Gália, atual França, desde o século III. E em 481, depois de expulsar os últimos generais romanos da região, suas tribos foram unificadas por Clovis em um único reino. Como Clovis se dizia descendente de Meroveu, um lendário rei franco, sua dinastia ficou conhecida como Merovingia. Nessa época, o cristianismo começava a se tornar uma instituição poderosa, se espalhando por diversas regiões do continente europeu. O rei Clovis se converteu ao cristianismo por volta de 496 e ganhou o apoio da Igreja Católica. Essa articulação entre o poder político de Clovis e o poder espiritual da Igreja foi fundamental para a expansão territorial do Reino Franco na Europa e para a maior difusão do cristianismo no continente. Graças à ajuda dos francos, a Igreja Católica conseguiu consolidar o cristianismo em diversas regiões do continente. Para o rei Franco, por sua vez, o apoio da Igreja era a forma de legitimar o seu poder, ou seja, de convencer as pessoas de que ele era rei, não só perante os seres humanos, mas também perante Deus. Nos primeiros séculos do cristianismo, era muito comum que pessoas que se convertiam à nova religião doassem parte de seus bens, principalmente terras, para a Igreja Católica, ou lhe deixassem terras como herança. Dessa forma, a Igreja Católica foi se tornando cada vez mais rica e poderosa. Dona de muitas terras e mosteiros, a Igreja Católica era uma das poucas instituições daquela sociedade
a ter pessoas letradas, que sabiam ler e escrever. Também era a única instituição que funcionava em vários reinos. Após a morte de Clovis, em 511, o reino franco passou por diversas crises. Voltou a se consolidar com a ascensão ao poder do rei Carlos Magno em 800. Carlos Magno, da dinastia dos Carolíngios, promoveu guerras de conquista e anexou vários territórios às terras do reino. Com essas anexações, passaria a se chamar Império Carolíngio. O governo de Carlos Magno foi responsável por padronizar o sistema de cunhagem de moedas, por restaurar o poder dos tribunais e fazer uso crescente de documentos escritos. Diversas escolas foram criadas em todo o império e muitos textos dos antigos gregos e romanos foram transcritos pelos monges copistas, como retrata a imagem abaixo na página 40. Após a morte de Carlos Magno, em 814, o império entrou em crise. Disputas internas entre os herdeiros do trono e a chegada de novos movimentos migratórios, como o dos normandos ou vikings, provocaram sua divisão. Essa crise, aliada a processos sociais internos que já se verificavam no Reino Franco, daria origem à sociedade feudal. O Reino Khmer. Na época em que o Reino Franco impunha-se na Europa, na península mais tarde conhecida como Indochina, na Ásia, formava-se o Reino Khmer. Assim como os povos germanos, inicialmente o povo Khmer não estava unificado em torno de um Estado único. Composto de diversas tribos, sua formação sofreu influência das civilizações hindu, tailandesa, vietnamita e chinesa. No começo de nossa era, os Khmer mantinham comércio com povos do Mediterrâneo. Vendiam principalmente arroz, especiarias e incensos. A unificação das diversas tribos e a consequente formação do reino ocorreu no século IX, sob a liderança do rei Jayavarman II. Além de unificar o território, o rei fundou Angkor, a capital dos Khmer. Em Angkor, ele e seus sucessores mandaram construir gigantescos monumentos, principalmente de caráter religioso. No século XII, foi construído um gigantesco templo hinduísta, o Angkor Wat, considerável um dos maiores centros religiosos do mundo, com mais de 1 km² de área. O templo tem paredes decoradas com cenas religiosas. O reino Khmer chegou ao fim no século XV, após disputas internas pelo poder e invasões de outros povos. Beleza, pessoal? Então, finalmente, depois de muito tempo, terminamos a nossa apostilinha. Espero que vocês tenham acompanhado aí. Um abraço para vocês. Fui!